Deus seja louvado. Aleluia. Que bom que nós podemos nos reunir. Deu certo lá, Gustavo? Já está ok? Aleluia, que bom nós podermos nos reunirmos e adorarmos aquele que vive eternamente. Aleluia. E eu quero iniciar passando um vídeo para os irmãos. Nós tivemos, segunda-feira passada, a nossa conferência lá em Porto Alegre, no Araújo Viana, restituição 120%. Aleluia. E eu quero dizer para vocês, irmãos, nós temos um vídeo, um pouco, né? Um resumo do que foi. Porque foi algo realmente impactante. Já tem muitos testemunhos do que aconteceu lá, muitos testemunhos, que nós temos compartilhado no grupo de pastores. Mas dois que eu sei exatamente aqui de Torres, ok? Um é de uma mulher que ela tinha problema no joelho direito. Ela estava sentindo fortes dores, e lá o Senhor curou ela completamente. E temos também um relato de uma outra mulher que ela já fazia um bom tempo que ela tinha sangramentos, e mais de anos. Isso nós estamos falando em torno de 3 anos ou mais, sangramento, e não cessava. E lá em um momento de oração de cura, ela sentiu que ela foi curada, e ela foi completamente curada. Então eu quero dizer para você que são ambientes que nós não devemos ficar de fora. Culto, célula, o Senhor ele pode curar em qualquer lugar? Claro que sim. Mas são ambientes onde o Senhor ele libera uma palavra. E você sabe o que é interessante? Quem estava lá vai lembrar que antes, na parte da tarde, antes do pastor Naor pregar, o pastor Gilberto, ele disse que o Senhor estava falando para ele que tinha uma mulher que estava com uma dor no joelho direito, e que ela seria curada. Pois essa é a irmã que foi curada. Você entende? Então, são ambientes que você não deve ficar de fora, porque muitas coisas o Senhor faz em nosso meio. Eu sei que às vezes a gente pensa assim: mas pastor, se Deus quiser, Ele faz em qualquer lugar. Claro que sim, é verdade, Ele é. Mas quando você pega o relato de Jesus, nos 4 evangelhos, Jesus tem 2 momentos que Ele vai até alguém orar. 2 momentos. Um, pelo endemoniado gadareno, ok? Que ele atravessou o lago e ele foi libertá-lo. E o segundo momento, quando Jesus vai até o tanque de Betesda. Os únicos 2 momentos. Todos os outros, as pessoas foram até Jesus. Todos. Então eu quero dizer para você assim, que quando nós estamos nesses ambientes, sem dúvida nenhuma, nós estamos aptos para receber grandes milagres. Amém? Eu quero passa para nós então um pouquinho do que foi a nossa conferência. Aleluia, eu vou assistir de novo. Eu já vi ela, tá? Isto é o que acontecerá. Vocês multiplicarão e prosperarão na terra. Virá o tempo. Decreto do Eterno. Jesus, vamos ser velozes. Cada igreja local vai experimentar de um gosto de presença, de manifestação da bondade de Deus na sua vida. E isso é apenas o começo do que Deus vai fazer. Aquele que começou a boa obra há de completá-la. Eu declaro em nome de Jesus que essa conferência é um portal que se abre na sua vida de restituições de Deus em dobro. Nós somos o povo mais feliz da terra. Que neste ano nós seremos conhecidos como o povo do louvor a Deus. Ele pode qualquer coisa. Isso significa que o seu milagre é agora, que o melhor de Deus é agora.
Jesus está aqui. Ele é maior do que tudo. Senhor, que tu alinhas os eventos de toda a história ao nosso favor. E como igreja, como irmãos, Pai, como vinha no Rio Grande do Sul, declaramos que experimentaremos, Senhor Deus, grandes restituições. Aleluia! E já temos experimentado, sem dúvida nenhuma. Então, você que foi, você sabe do que eu estou falando. Você que não foi, bom, é claro, você perdeu, não tem como eu dizer outra palavra. Mas, dia 7, 8 e 9 de novembro, marque essa data aí, 7, 8, 9 de novembro desse ano, nós teremos a nossa conferência aqui em Torres. A 4ª conferência já aqui da nossa cidade. Então, você se programe, provavelmente no mês de junho, ou julho, mais tardar, nós já vamos estar lançando o primeiro lote das inscrições. Então, não fique de fora, porque são momentos únicos. Você sabe que a nossa vida ela é feita de momentos únicos. Elas não são momentos repetitivos. Aquilo que aconteceu até hoje já aconteceu. E nós não voltaremos mais. Nós poderemos participar de mais 10, 20, 30, 40 conferências, mas essa que aconteceu dia 21 foi ela. Então, você pode participar de mais 100, 200 células, mas aquela que aconteceu quarta-feira passada ou terça-feira, ela já aconteceu. Então, você pode participar de centenas de louvores nos cultos, mas o louvor que nós acabamos de ministrar ao Senhor, ele já passou. Então, a nossa vida, ela é vida de momentos únicos. Então, nós vivemos momentos na nossa vida de uma maneira única. E nós precisamos estar apercebidos disso. Porque, às vezes, nós não valorizamos aquilo que nós estamos vivendo. E hoje eu vou ministrar uma palavra que ela será dividida em 2 momentos. Porque ela ficaria muito longa para mim ministrar toda ela em uma celebração só. Então, eu vou iniciar ministrando ela hoje, ok? E semana que vem eu vou encerrar ela. Então, eu preciso que, para você compreender a totalidade dela, você esteja prestando atenção hoje e venha no culto semana que vem também. Você vai vir no culto semana que vem? Aleluia, amém, irmãos. E para isso, eu quero dizer para você que o seu tempo, ele tem um valor. E eu já estou ministrando, desde o vídeo, já estou falando sobre ela. Desde a nossa conferência. Por quê? Nós vamos falar sobre edificação. E nós vivemos uma vida de constante edificação. E podemos perder momentos da nossa vida porque não estamos focados e não temos atenção. E eu vou iniciar respondendo uma pergunta que me fizeram. Então, você sabe que às vezes fazem perguntas para mim, enviam e eu respondo no início do culto. E hoje vou iniciar respondendo uma pergunta. Porque ela também tem tudo a ver com a palavra de domingo passado. Então, você sabe que quando você lê os evangelhos, lá conta que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. A prata, claro, ela aponta para a redenção na Bíblia. Mas a pergunta foi a seguinte: pastor, por que Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata? É uma boa pergunta. Vamos analisar assim, mas o teor da pergunta era porque a pessoa que me perguntou, estava indignada, porque ele era Jesus, e Judas tinha andado com Jesus, 3 anos e meio com Jesus, e tinha visto os milagres, e ele tinha sido chamado, escolhido por Jesus,
Como que ele pôde fazer isso? E aí a pergunta terminou, por que ele vendeu por 30 moedas de prata? Então eu vou te responder. A primeira coisa que nós precisamos saber é que Jesus, ele foi preso e morto em nosso lugar, para nós sermos livres. Então, quando nós cantamos o primeiro louvor, eu sou livre, nós podemos declarar que somos livres, porque Jesus foi morto como um escravo. Então, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Era o valor que um escravo era vendido. Naquela época, ele era vendido por 30 moedas de prata. Então, Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, porque era o preço de um escravo. Então, um justo foi morto pelo injusto para nós sermos livres. Então, hoje nós somos livres porque Jesus pagou o preço completamente. Então, 30 moedas de prata foi o preço de um escravo. Exatamente isso. Então, Jesus, podemos dizer que ele foi como um escravo. Ele tomou o nosso lugar. Nós éramos escravos. Nós éramos os presos. E ele tomou o nosso lugar e morreu na cruz por nós. E hoje nós somos livres. Tem irmão livre aí? Diga amém. Mas eu concluí a resposta para ele. Eu vou concluir aqui também. Eu disse para ele, às vezes nós podemos vender Jesus por um preço muito mais baixo do que esse. Por exemplo, quando você negocia a presença do Senhor, você está vendendo. Talvez quando você está numa célula ou numa celebração, e em vez de você estar aproveitando o momento para celebrar, cantar, louvar, ouvir a palavra, e você está olhando o WhatsApp, o preço de Jesus para você naquele momento é uma mensagem do WhatsApp. Exatamente isso. Então, por que eu quero que você compreenda isso? Porque todo tempo nós estamos edificando a nossa vida. E nós atribuímos valores. Nós damos valores para as coisas. Nós definimos o valor. Então, o valor que tem um filho para você, que tem o seu esposo, a sua esposa, o seu amigo, e esse talvez seja o valor de Jesus. Às vezes, é o valor. Talvez, muitas vezes, seja muito menor do que 30 moedas de prata. Mas é nós que definimos o valor de Jesus. Então, que nós possamos entender isso e valorizar, porque você sabe que, imagina comigo, se naquele momento, aquela irmã que estava na conferência e que ela foi curada, que ela recebeu a palavra, que alguém estava com a dor no joelho direito e que o Senhor iria curar, se naquele momento que foi liberada a palavra, ela estivesse olhando o WhatsApp e ela não tivesse ouvido, não estava atenta, não estava, ela não teria ouvido a palavra, ela não teria tomado posse da palavra, ela não teria sido curada. Estava lá, mas não valorizou. Você precisa entender isso, por isso que quando nós precisamos ser intensos com o Senhor, porque o Senhor muda todas as coisas na nossa vida, amém? E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre edificação, porque nós estamos edificando a nossa vida todos os dias. Todo dia você edifica a sua vida. Todo dia ao levantar, você começa a sua edificação. Quando você vai dormir, você continua edificando. E durante todo o dia. E muitas vezes, nós não nos atentamos para isso. Então, desde criança, nós somos edificados. Nós somos edificados e transformados por pessoas também, que convivem conosco. Você sabe que não há nada neutro, não há neutralidade. Na nossa vida não há. Não pense que há lugares neutros. Não pense que há pessoas neutras. Não. Então, pessoas que você convive, elas têm poder de edificar você, de moldar você, de transformar você. E isso vai afetar o seu casamento, vai afetar o seu relacionamento familiar, vai afetar os seus filhos, vai afetar. Então, hoje você está aqui e você participou do louvor, e você cantou, e você adorou, e agora você está prestando atenção na palavra,
você está sendo edificado. Se você estivesse em qualquer outro lugar, você estaria sendo edificado. Talvez não de uma maneira boa, mas também estaria. Por quê? Porque a nossa vida é dessa maneira. E quando nós compreendemos a edificação e a importância daquilo que nós estamos fazendo, o nosso casamento é edificado. Nosso casamento é edificado. Os nossos filhos são edificados. Os nossos jovens são edificados. O nosso lar é edificado. Os nossos amigos são edificados. Os nossos colegas de trabalho são edificados. Nossos irmãos da igreja são edificados através da nossa vida. E nós somos edificados através da vida deles. Eu quero que você projete para mim, Gustavo, deixa eu trocar só aqui. Projete para mim Colossenses, capítulo 3, verso 23. Diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, tem lá hoje, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não como para os. Então, você veja que Paulo, ele escreve para a igreja de Colossenses, ele diz, olha, tudo na Bíblia, aqui no original do grego, significa tudo. Tudo que você for fazer, fazei-o de todo o teu coração. Ele está dizendo que seja intenso naquilo que você for fazer. Coloque a sua vida, coloque, invista, sabe? Não faça por fazer, não ande por andar, não faça de qualquer maneira. Porque, filho, deixa eu te falar, você só tem uma vida. Nós só temos uma. E você sabe que quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que eu não sei quantos anos o Senhor determinou para mim, mas eu sei que 45 já se foram. É uma contagem regressiva. Eu tenho uma vida só. Uma vida só para fazer diferença. Uma vida só para mim viver. Uma só. Então, eu preciso me atentar para isso. Porque se eu quero ter uma vida relevante, eu preciso dar atenção para isso. Porque essa vida que eu estou vivendo e que já se passaram 45 anos, eu não sei quanto tempo eu vou ter. Então, eu preciso viver ela de uma maneira intensa em tudo. E aí Paulo está dizendo, faça de todo o coração. Coloque o seu coração, coloque a sua energia, coloque a sua alegria, coloque a sua força, coloque a sua dedicação, coloque a sua vida, mas como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Quando você for falar com a sua mãe, fale como se estiver falando com o Senhor. Quando você for educar um filho, saiba que ele é do Senhor. Quando você for falar com o seu cônjuge, faça como para o Senhor. Quando você for trabalhar, trabalhe como para o Senhor. Então, quando você é dono e você tem um funcionário, trate o seu funcionário como o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Sabe, de uma maneira intensa. E quando nós vivemos de uma maneira intensa, nós precisamos saber que nós estamos edificando. Fizemos parte disso. Sabe, quando você olha para o seu colega de escola ou de trabalho e ele ainda não creu em Jesus, não é salvo. Você olha para ele e diz, eu vou fazer tudo como para o Senhor, porque eu quero que ele seja atraído para o Senhor. Então, nós somos essa testemunha. Então, às vezes, nós queremos falar de Gênesis e Apocalipse, mas eu quero dizer hoje para você algo que é importante. Você é as boas novas que estão sendo enviadas ao mundo. Nós somos as boas novas. Nós temos as boas novas, que é Cristo Jesus, que habita em nós, e que é o Evangelho da graça. Nós temos ela, e nós anunciamos ela com aquilo que nós fizemos, com aquilo que nós falamos e como nós andamos. Então, a maneira que eu vivo, ela tem importância, ela tem relevância. Por quê? Porque eu estou edificando. Então, Paulo está dizendo, olha, tudo que você for fazer, faça como para o Senhor. Por quê? Porque nós estamos edificando. Nós estamos.
E nós temos uma vida só para gastar. Uma só. Temos duas. Talvez você morra, alguém ore, você ressuscite, mas vai continuar sendo uma vida só. Então, isso é importante nós nos atentarmos? Claro que é. Porque, às vezes, nós, talvez, em algum momento da nossa vida, nós pensamos, agimos ou falamos como se nós nunca fôssemos morrer. Simples. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que ela estava com um problema com a sua mãe. O seu filho, eu entendo que nós às vezes temos problemas com as nossas mães. Né, mãe? Eu não sei porque elas brigam com os filhos. Principalmente porque eles são grandes, né, mãe? Mas eu entendo as mães. Mas olha só, ela estava com um problema com a sua mãe, por um motivo. O motivo até podia ser um pouco relevante. Mas eu fiz uma pergunta para ela. Eu disse, vamos colocar que o dia da sua mãe seja hoje. Como que você vai pensar? Como será depois que chegar a notícia? Como? De que maneira? E ela disse, eu acho que eu me sentia a pior filha do mundo, porque eu podia ter resolvido, eu podia ter abraçado, eu podia ter tanta coisa. Eu disse, pois faça isso agora, porque nós não sabemos amanhã. Então, vivamos intensamente, mas às vezes queremos guardar ressentimentos, mágoas, tristezas, desavenças, sabe? E pensando, amanhã resolvemos, semana que vem resolvemos, ou resolvemos mais adiante, mas pode não chegar, sabe? Então, a pessoa ela está vivendo como se ninguém fosse morrer. Mas o fato é que se Jesus não voltar, todos nós um dia iremos. E nós estamos edificando. Então, que nós possamos estar atentos a isso. E vivermos os nossos dias intensamente para o Senhor, sabendo que estamos edificando e sermos edificados. A vida ela é tão boa para ser vivida. O ciclo de amizade, de família é tão importante para nós. Eu acredito que não deveríamos nos chatear com pequenas coisas. Amém? Esse amém já ficou mais xoxo. Amém, irmão? Você pode sair daqui, peça perdão depois, reconcilia, resolva. Você entende? Eu gostei de uma frase que o pastor Naor falou na conferência. Ele disse, você pode viver feliz ou pode ter razão. Você escolhe. Eu prefiro viver feliz e não ter razão. É muito mais importante. Amém? E hoje, na palavra de hoje, quero falar sobre 2 tópicos. Vou deixar os outros para a semana que vem. E o primeiro deles é que nós somos edificados. Antes de nós edificarmos alguém, nós estamos sendo edificados. Então, com quem você vive é fundamental. Então, às vezes, a gente pensa, mas em tal lugar não tem problema, não, você é livre. Ouvir tal coisa não tem problema, não é você é livre. Ver tal coisa não tem problema, você é livre. Mas tudo isso tem uma influência sobre você. Isso afeta a sua maneira de crer, afeta a sua maneira de viver. Por quê? Porque você está sendo edificado. E a palavra fala sobre isso. Então, quanto mais tempo você passa com Jesus, mais você está sendo edificado pelo Espírito. E mais transformado na presença, na glória, na manifestação de Cristo, você se torna. Eu quero ler com você alguns versos. O primeiro deles está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Eu vou esperar um pouco, porque eu recebi uma notícia hoje que algumas pessoas iriam trazer a Bíblia para acompanhar. Então, nós vamos esperar para que ache. 1 Pedro, está lá no finalzinho da Bíblia, voltando um pouquinho, né, de Apocalipse, você logo encontra a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 4 e 5. Que diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive,
rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia, amém? Então, algumas coisas importantes, você pode deixar projetado para mim, Gustavo. Algumas coisas que são importantes. A primeira, achegando-vos para Ele. Se achegue a Jesus. Ele é a pedra que vive. Se achegue a Ele, busque a Ele. Sabe, não fique distante, mas se achegue ao Senhor. Então, quando nós nos achegamos ao Senhor, nós podemos ouvir a sua doce voz, ouvimos do seu perdão, ouvimos da sua graça, ouvimos do seu amor. Ele é uma pedra que vive. Ele pode ter sido rejeitado, pode ser rejeitada pelos homens, mas por Deus não. Foi eleito e precioso. Então Jesus, ele vive. Então, se achegar a Ele, é quando você busca ajuda nele. É quando você diz: Jesus, me ajuda, me ajuda. Eu quero mudar, eu quero fazer tudo como para o Senhor, eu quero tratar bem o meu cônjuge, quero tratar bem os meus filhos, quero tratar bem os meus pais, os meus colegas, eu quero ser transformado. Jesus, eu preciso que você me ajude. Então você se achega ao Senhor. Então se achegar é quando você o busca, é quando você vive essa vida de busca no Senhor, seja quer em casa, quer seja nas células ou nas celebrações. E Ele está dizendo: olha, quando você se achega a Ele, Ele jamais vai te rejeitar, porque o Senhor jamais vai te rejeitar. E aí Ele diz: vós que como pedras que vivem. Então, Jesus é a pedra viva, e nós somos as pedras que vivem. Por que Ele está dizendo isso? Porque nós, como igreja, nós temos a mesma natureza de Deus, a mesma. Por isso que nós podemos chamar Deus de Pai, por causa dessa natureza. Então, por causa dessa natureza, eu posso me achegar ao Senhor e ouvir dEle e ser edificado por Ele. E aí Ele diz: olha, nós somos pedras que vivem. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É o Senhor quem levanta, é o Senhor quem chama, é o Senhor quem escolhe. Somos nós. Porque a palavra, ela sempre trata Jesus como uma pedra, uma rocha. E quando nós olhamos, ele diz: olha, nós somos a mesma natureza do Senhor. Porque como que se fabrica uma pedra? Você consegue fabricar uma pedra? As pedras, elas não se fabricam. O que existe, existe. Pode ter uma pedra enorme e que ela pode ir quebrando e se tornando até um pó de brita. Mas você não fabrica. Tijolos de barro você fabrica. Mas pedras você não fabrica. Elas já estão formadas. Então Jesus é aquele que forma o caráter de Cristo em você. Jesus, em mim. Então quando nós buscamos ao Senhor, nós cremos no Senhor, a nossa natureza mudou. Por quê? Porque foi Ele quem mudou. Não fomos nós que decidimos, mas Ele quem mudou em nós. E Ele diz: olha, sois edificados casa espiritual, para serdes com um propósito. Então, a edificação aqui, edificados no original, é fazer uma construção, estar construindo. E para nós estarmos inseridos nessa construção e estarmos sendo construídos, edificados pelo Senhor, nós precisamos de vínculos congregando. É dessa maneira. Por quê? Porque você imagina um pátio de uma loja de material de construção. Lá tem areia, sim ou não? Tem brita, sim ou não? Tem cimento, sim ou não? Tem brasilite? Tem madeira? Mas está tudo lá no pátio. É uma construção? Não é. A construção é quando alguém pega tudo aquilo lá e transforma em um prédio. Então, eu e você somos pedras. Se somos isolados, somos só pedras. Mas o Espírito pega em nós todos e edifica a sua igreja. Essa é a obra do Senhor. Por isso que nós estamos sendo edificados. E é por isso que é tão importante nós estarmos juntos. Então o Senhor está nos edificando, claro que sim, mas com um propósito. Qual? Ser sacerdote santo, sacerdócio santo. O que é ser um sacerdote?
é aquele que representa pessoas diante de Deus, que intercede pelas pessoas, que apresenta a causa de pessoas diante de Deus. Então, quem é? 1 Pedro capítulo 2 diz que ele já nos fez também sacerdote santo, amém? Então, o sacerdote é quando você intercede em favor de uma pessoa a Deus. É quando se diz, eu oro pelo Josué. Senhor, que haja graça, favor, vi de Deus, oro pelo casamento dele, eu oro pelo William, eu oro pelo casamento dele, pelos filhos, pelo ministério, pelas células que eles vão liderar. Aleluia. Senti, hein? Senti aqui. Então, olha só, presta atenção aqui. Isso é ser um sacerdote. Eu estou intercedendo por eles. Agora, eu vou mais longe. Aí agora, tem lá o João, vizinho, amigo, mas que ele não está aqui ainda. Eu digo, Senhor, o Senhor pagou pelos pecados do João. O Senhor comprou ele na cruz. E hoje eu oro por ele. Senhor, em nome de Jesus, que o teu Espírito alcance o João, que o teu Espírito mova sobre a vida dele, dê oportunidade de pregar o Evangelho a ele. Senhor, eu quero que ele seja salvo, em nome de Jesus. Eu estou sendo sacerdote? Estou sendo sacerdote. Então, você entende que agora eu estou sendo edificado pelo Senhor e, obviamente, eu estou cumprindo o propósito da edificação. Então, eu e você fomos chamados com um propósito. Exatamente isso. E para isso nós precisamos estar juntos, sendo edificado a casa de Deus. A casa de Deus não é o prédio. Somos nós, quando nos reunimos em Cristo Jesus. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Agora eu vou ter que acelerar alguns versículos. O pessoal que está acompanhando na Bíblia, anota e depois leia também. Porque de Deus somos cooperadores. Diga comigo assim, de Deus eu sou cooperador. Então, sabe, cooperador é aquele que coopera. Não é aquele que manda o Senhor fazer. Eu coopero com o Senhor. Então, cooperar com o Senhor é quando digo, Senhor, o que o Senhor quer fazer neste dia e quer me usar? Eu quero cooperar. Isso é cooperar. Então, não sou eu que fico dizendo para o Senhor o que ele tem que fazer. Eu quero cooperar com o Senhor. Então, ele está dizendo, porque de Deus eu sou um cooperador. Então, o Senhor tem uma obra, ele tem uma edificação. E porque ele tem uma edificação, eu quero cooperar. Mas aí, ele continua falando, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então, cada um de nós, no corpo de Cristo, tem uma função. Então, podemos dizer que cada um de nós, dentro do corpo de Cristo, tem algo para nós cumprirmos, um propósito. E quando nós não fizemos e nos isolamos, todo o corpo, toda edificação padece. Absolutamente. Então imagina, o Bruno ele está construindo a casa lá, ele e a Aline estão construindo a casa, brevemente vão casar, em nome de Jesus. Mas o que acontece? Na edificação da casa tem vários materiais. Mas se ele não colocar janela na sua casa, é um material. Ele vai ter problema? Vai. Vai ter problema quando tiver vento, vai ter problema quando tiver chuva, ele vai ter problema de mosquito, vai ter problema quando tiver muito sol, muito forte. Então agora, ele precisa que a janela esteja no lugar, sim ou não? Você não está muito convicto. Na sua casa tem janela, na minha tem. Aleluia, ufa. Chegou a me dar uma ali, fiquei com medo que não tivesse. Então, precisa da janela na casa dele? Então, vamos imaginar agora assim, que dentro desse edifício, você seja a janela. Agora, eu sou o tijolo. Eu preciso estar lá e você precisa também para que a edificação aconteça. Então, isso é nós cooperarmos com o Senhor. Saber que nós somos importantes nessa... quando eu digo importantes, no sentido de instrumentos de Deus para essa edificação. Então, eu e você somos edifício de Deus? Sim, por isso que é importante nós congregarmos. Assim como nós somos edificados, assim também nós edificamos. Exatamente isso. Eu deixei uma frase para você aqui, que diz o seguinte: nós somos aquilo que comemos e edificamos com o que nos alimentamos.
Exatamente isso. E talvez esse hoje seja o grande motivo que o diabo ele investe para que você não seja edificado e não edifique. Porque uma vez que você já é salvo, então agora, de que maneira que o diabo ele muitas vezes ataca você? É porque às vezes nós imaginamos que o diabo ele vem contra nós com um tridente, com um bafo de enxofre, com um chifre enorme. Não, não é exatamente assim. Não estou dizendo que ele não é assim, não sei, não vi ele. Prefiro não ver também. Prefiro ver anjos. Não que tenha visto também, mas já estou deixando para o Senhor que se Ele quer me mostrar algo, prefiro ver anjos. Mas olha só. Mas, então, de que maneira que o diabo ele quer interferir na edificação? Ele quer roubar você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, ele quer roubar o quê? O seu tempo. Então, às vezes, ele pode vir disfarçado de TikTok. Às vezes, ele pode vir disfarçado de Instagram. Às vezes, pode vir disfarçado de Facebook. Às vezes, pode vir disfarçado de WhatsApp. Você entende? Às vezes, pode vir disfarçado de Netflix. Às vezes, pode vir disfarçado de YouTube. Às vezes, pode vir disfarçado de novela. De muitas coisas ele pode se disfarçar e entreter você. E aí o tempo passa, nada aconteceu. Você consegue entender exatamente isso? Por isso que hoje há muito entretenimento. A empresa que mais cresce é de entretenimento. Vídeos, curtos, cortes, acessos, filmes, séries e etc e tal. Então, pessoas hoje, nós, crianças, jovens, então talvez sejam entretidos com celular, televisão, aplicativos. Não ignore músicas, vídeos, não ignore ambientes. Não ignore isso. Porque tem poder sobre você. Então, às vezes, você fica entretido. Se enterte com coisas. E que o diabo está usando porque você não está sendo edificado. Então, imagine, muitas vezes nós queremos... nós temos um desejo dentro de nós de realizarmos, cooperarmos com o Senhor por uma grande obra. Sim ou não? Quem gostaria de orar por um enfermo e ele ser curado? Você quer realizar algo. Quem gostaria de orar por um paralítico e ele levantasse? Você entende? Você tem um desejo no Espírito. Agora, é a graça do Senhor quem opera. Só que, vamos colocar, para isso nós precisamos crer. Para crer, nós precisamos da fé. Para a fé, nós precisamos ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Precisamos nos alimentar, porque nós vamos dar aquilo que nós alimentamos. E se nós ficarmos entretidos, nós podemos não ser edificados. E podemos não conseguir edificar. Então, você sabe que é interessante, eu não me lembro a passagem agora, mas está em Atos. Procura lá em Atos que você vai encontrar. Em Atos dos Apóstolos, 7 irmãos, eles encontraram uma pessoa que estava endemoniada. E eles falaram, vamos expulsar esse demônio. E aí eles chegaram, está lá na Bíblia, em Atos, pode procurar lá. Eles chegaram e falaram assim, nós vos conjuramos, vos expulsamos no nome do Deus de Paulo. O endemoniado olhou e disse, Jesus eu conheço, no nome de Jesus de Paulo. No nome de Jesus de Paulo. Ele disse, Jesus eu conheço. Paulo também eu conheço. Mas vocês eu não conheço. E aqueles 7 apanharam que saíram desnudos. Está na Bíblia. Por quê? Porque presta atenção, nós precisamos ser conhecidos. Para ser conhecidos de Jesus, conhecer Jesus. Então nós precisamos estar envolvidos no quê? Na edificação. Então, veja bem que nós devemos cuidar, por quê? Para que o nosso tempo não passe cheio de entretenimento e nós não venhamos cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados, que é ser edifício e também edificarmos. Amém? Vou ter que correr um pouco aqui, irmãos. Rapidamente, projeto para mim,
Lucas capítulo 6, verso 45. Lucas 6, 45 diz assim: o homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem. E o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio Então aquilo que você enche o coração é aquilo que você vai edificar. Se você ficar enchendo a sua mente, o seu coração com coisas que não provêm de Deus, como você vai edificar coisas de Deus? Porque você vai falar aquilo que o seu coração está cheio. Então veja bem que o Senhor, Ele quer nos edificar enchendo o nosso coração com a palavra de Deus, com louvor, com a experiência, com o manifestar do Espírito, e a nossa boca vai manifestar exatamente isso, vai falar disso. Então significa que eu estou sendo edificado, e agora pelo meu falar eu estou edificando também. Por isso que em 2 Coríntios 4 nos fala: eu criei, por isso que falei. Nós também cremos, por isso que falamos. Então nós vamos falar aquilo que o nosso coração está cheio. Então eu só vou dar aquilo que eu tenho. Agora, vamos imaginar. Sabe, irmãos, diga comigo assim: eu sou livre. Aleluia. Você é livre, você faz o que você quiser. Agora, presta atenção no que eu vou te falar. Você pode ser a última esperança para alguém. Você pode ser. Você pode ser a última esperança para alguém. Porque o Senhor pode enviar você para falar de Jesus para alguém, ser a única esperança. Então é tão importante aquilo que você se alimenta, é tão importante você ser edificado. Por quê? Porque, presta atenção, imagine comigo uma pessoa que ela não é edificada por Jesus. Ela passa todo o seu tempo da sua vida passando com o entretenimento do mundo. E aí chega alguém desesperado ao ponto do suicídio e pergunta para ela: eu preciso que você me dê uma palavra de vida. Ela diz: vou fazer a dancinha do TikTok para ti então. Vou dizer, não solucionou. Porque ela está precisando de uma palavra de vida. Ela está precisando que você diga algo para ela que vai fazer diferença. Que você diga: ei, Jesus mudou a minha, vai mudar a sua também. Você entendeu? Então, por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor. Nós lemos isso. Ele é a pedra viva e nós somos pedras vivas que estamos sendo edificados. Então, o Senhor está nos edificando como igreja? Claro que sim, mas Ele deseja agora nos usar para edificar também. E todos os dias nós estamos edificando. E isso é profundamente sério. Profundamente sério. Eu quero, o Vi pode subir aqui, Vi. O pessoal da banda pode se organizando. Em nome de Jesus, não que vocês já vão começar a cantar, mas em breve. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês sobre 6 inimigos da edificação. Não falte. Mas também vou te dar 6 soluções que a palavra de Deus dá. Mas eu quero que você entenda que você está edificando. A palavra de Deus diz isso em 2 lugares. Primeiro deles, muitos outros lugares. Separei 2 por causa do tempo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 10 ao verso 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Diga comigo: prudente. Devemos ser prudentes. Prudente. Devemos ser prudentes. Paulo está dizendo: eu lancei o fundamento como um prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Então Paulo, ele está dizendo: olha, eu como um prudente construtor lancei o fundamento. E não há nenhum outro. Ele segue falando no verso 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ele é o fundamento. Ele diz: eu lancei o fundamento.
Agora, outras pessoas vão edificar. Porque nós estamos edificando sobre um fundamento, que é Jesus. Mas ele está dizendo, porém, cada um veja como edifica. Então eu sou responsável pela minha edificação. Eu sou responsável pela edificação no meu casamento. Sou responsável pela edificação dos meus filhos. Eu sou responsável pela edificação da minha vida. Estou edificando ela, dia após dia. Nesse ano de restituição, nós já edificamos 3 meses e 27 dias. Porque já passaram. E aí Paulo está dizendo, porém, cada um veja como edifique. Você é responsável pela sua edificação. Você é responsável. Ele segue falando no 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. O dia, aqui tudo está em letra maiúscula na projeção, mas quando você pegar na sua Bíblia, você vai perceber que dia está em letra maiúscula. Porque o dia que nos encontrarmos com o Senhor, a nossa obra vai ser manifestada. A nossa obra vai ser manifestada. Aqui, ela pode não ser, mas naquele dia, ela vai ser. Naquele dia, o dia que nos encontraremos com Jesus. O dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Então, aquele que é salvo, que está edificando, ele já é salvo, ele não perde a salvação. Mas, diante de Cristo, o fogo vai provar aquilo que nós estamos edificando. Se estamos edificando com ouro, prata e pedras preciosas, você sabe que o ouro purifica, o fogo purifica. Você quer saber como eles purificam o ouro? Eles aquecem. Quanto mais eles aquecem, mais o ouro se torna puro. É assim com a prata e assim com pedras preciosas. Agora, madeira, feno e palha, bom, essas elas se queimam. Eu quero dizer para você que quando nós dependemos do Espírito e nós cooperamos, nós edificamos com ouro, prata e pedras preciosas. Mas quando nós fizemos a obra da nossa carne, então nós estamos edificando a nossa vida com madeira, palha e feno. Os materiais, eles serão testados. Agora, ouro, prata e pedras preciosas, você não encontra em qualquer lugar. Você não encontra. Para isso, precisa ser diligente, resiliente, perseverante, porque nós não encontramos em qualquer lugar. Nós encontramos no Senhor. Agora, madeira, palha e feno, nós encontramos em qualquer lugar. E de uma maneira simples. Então, você precisa saber que você está edificando a sua vida. E ao mesmo tempo que você está edificando a sua vida, você está contribuindo para edificar a vida de outra pessoa. E a palavra diz que um dia, o dia, vai demonstrar que nós vamos chegar diante do Senhor. Absolutamente. Então, nós precisamos atentar para isso. Porque todos os dias da nossa vida nós estamos edificando. Todos eles. Absolutamente. E por isso que o Senhor já coloca o pessoal do louvor, agora já pode subir. Por isso que o Senhor coloca o Espírito dele dentro de nós. Para que ele possa nos auxiliar nessa edificação. Você não está sozinho. Se você não está,
Você precisa compreender isso. A graça te basta. Ela te ajuda, ela te conduz, ela permite você a usar ouro, prata e pedras preciosas na edificação. Mas tem mais um texto que eu quero ler com você sobre isso, onde Jesus mesmo fala que nós estamos edificando. Projeto para mim Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Jesus aqui ainda está no Sermão do Monte, e ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificado sobre a rocha. Você lembra que nós lemos lá? Paulo, como prudente construtor, lançou o fundamento. Jesus, não há nenhum outro. Jesus é a rocha. Jesus é o fundamento. Jesus é. Ele é. E ele segue falando: de todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, Jesus, ele faz uma comparação, mas nessa comparação ele está dizendo, os dois estão edificando. Por quê? Porque todos nós estamos edificando. Todos nós estamos edificando a nossa vida. Todos, absolutamente. E ele está dizendo, olha, aquele que é prudente, ele edifica sobre a rocha que é Jesus, com a mesma natureza. Ele lança todo o fundamento em Jesus. E ele está dizendo, Jesus, eu quero continuar edificando todo dia, mas eu quero que o Senhor me conduza na edificação. Por quê? Porque ele está praticando a palavra. Ele ouve a palavra e pratica a palavra. Ouve e pratica. Então ele está sendo edificado e está edificando pela palavra, porque ele ouviu e está praticando. E aí ele está dizendo, olha, vai cair a chuva, os rios vão subir, vão dar contra a casa, vão soprar os ventos com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve e não pratica, ouve e não pratica, ele diz, esse é como um homem insensato. Ele está edificando também, mas sobre a areia. Chove, sobe os rios, sopra os ventos, dão com ímpeto na casa, e ela foi destruída, desabou. Então todos nós estamos edificando. Todos nós estamos edificando a nossa vida. Devemos saber como estamos edificando, porque tem mais uma coisa que é importante nessa passagem. O dia mau vem para mim, vem para você, vem para todos nós. A tempestade vem, a provação vem, a batalha vem, o dia mau vem. Paulo fala isso em Gálatas, que nós devemos resistir ao dia mau. Então o dia mau virá, sim, o dia da tempestade virá, sim. Agora, se eu sou prudente, estou edificando sobre a rocha, praticando a palavra, eu vou permanecer firme, inabalável, como o monte de Sião. Mas se a minha edificação é sobre a areia, ela pode cair. Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos.
quero dizer algo para você. Talvez você possa estar pensando, pastor, eu não tenho edificado com ouro, prata e pedras preciosas. Não tenho sido prudente. Não tinha me atentado ainda para esses detalhes. Talvez você pense que você estava edificando sua vida com madeira, palha, feno, sobre a areia. Você pensa, puxa vida, pastor, se chegar o dia, mas a palavra, ela também nos diz, em Hebreus, deixando-vos as coisas que para trás ficaram, eu sigo para o alvo, olhando firmemente para o autor da vida, Cristo Jesus. Por isso hoje pode ser um dia de uma grande decisão na sua vida. Talvez uma das mais importantes. Hoje, de repente, você olha para você e diz, eu estava edificando a minha vida, madeira, palha e feno. Era aquele que eu via e não praticava. Eu nem sabia que eu estava edificando a minha vida e isso era tão sério, porque eu também estava edificando a vida de outras pessoas. Mas hoje você pode tomar uma decisão. Dizer, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser edificado pela palavra, eu quero edificar com ouro, prata e pedras preciosas. Eu tomo uma decisão de hoje, nesse dia, ser alguém prudente com a minha vida, com a vida daqueles que me cercam, sem nenhuma condenação do que ficou até aqui, mas tomando uma decisão de como você vai viver de agora em diante, porque isso vai fazer muita diferença na sua vida. E durante o louvor, a banda vai estar cantando. Eu quero que você fale com o Senhor. Fale. Talvez você diga, eu já estou edificando, pastor, com ouro, prata e pedras preciosas. Deus seja louvado por isso. E que você possa reafirmar isso diante do Senhor. Estou aqui, continue me usando. Vamos embora. Quero ouvir do Senhor. Mas se não é o seu caso, você pode dizer também, Senhor, a partir de hoje, eu quero ser prudente. Eu quero edificar prudentemente a minha vida e ser instrumento na vida dos meus irmãos também, em nome de Jesus. Fale com Ele agora, fale com o Pai. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória mais que a própria vida. Nos deixa ser a
a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Sem ti não irei, sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Continue com seus olhos fechados. Se você tem enfrentado talvez alguma enfermidade, talvez ansiedade, depressão, não sei, quero que você erga sua mão bem alta. Quero orar por você. Talvez tenha enfrentado alguma enfermidade hoje, só alguma enfermidade. Hoje é o dia de sua cura, eu creio nisso. Fica com a sua mão erguida, que um líder vai chegar até você, um líder em treinamento. Rapidamente, líderes e líderes em treinamento, ok? A banda vai continuar cantando. Creia que esse líder, essa líder que está chegando até você vai orar. No nome de Jesus, você será completamente curado. Nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus. Receba cura, receba cura, em nome de Jesus. Receba cura, receba cura, em nome de Jesus. Receba cura sobre toda enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da tua presença. Seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba cura, cura, cura em nome de Jesus. Geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca a sua glória, mais que a própria vida. Sem ti não Pai. Oh, Senhor, nós desejamos, Senhor, cumprir o Teu propósito, Senhor. Usa-nos a nós, Senhor, nesse tempo, Senhor. Leva-nos aos cativos, Senhor. Leva-nos àqueles, Senhor, que estão perdidos, Senhor.
Em nome de Jesus, nós queremos ser ferramentas úteis, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Cremos, Senhor, que nós somos escolhidos para esse tempo, Senhor. Esse tempo fazer diferença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa cada um dos meus irmãos, Senhor, como uma flecha que acerta o alvo, Senhor, como aquele que atinge o propósito, Pai. Em nome de Jesus, que esses sejamos nós, Senhor, como igreja, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Creio que muitos foram curados nessa tarde, nesse final de tarde. Amém? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Quero trazer rapidamente uma palavrinha de oferta para você, que está lá em Gênesis 8:22. Amém? Os irmãos então, vão se habituar a trazer a Bíblia de papel de novo. Aleluia. Glória a Deus. É bênção. Eu gosto mais da Bíblia de papel mesmo. Aleluia. Gênesis 8:22, na versão NVT, aleluia, que diz assim: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quero só me atentar nesse primeiro, na parte A do versículo: enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Isso aqui é Deus falando lá em Gênesis. Você concorda comigo que a terra ainda está aqui, né? Nós estamos nela, né? Amém? Aleluia. Então, a terra ainda está durando. E o Senhor fala assim: enquanto haverá terra, haverá o plantio e a colheita. Sabe que o Senhor, Deus é um Deus de princípios. E existe um princípio do dízimo e da oferta. Isso foi instituído lá antes da lei. Então isso é muito importante. O Senhor, Ele não ignora o plantio e a colheita. Lembra disso, sempre quando você lembrar em ofertas, dízimos e ofertas, você não está dando o dinheiro para ninguém, você está plantando na obra do Senhor, e o Senhor não ignora isso. A verdade é essa, o Senhor está falando que quando você plantar, porque é o que, vamos dizer assim, a imagem que ele usa lá no resto da Bíblia sobre oferta, né, que você está plantando. Então sempre que você plantar, ele diz o quê? Vai ter colheita. Vai ter colheita. Esse é o princípio do Senhor. Uma vez que você planta, você colhe. É inevitável, inevitável. Não é que nem aqui na terra, que às vezes dá uma chuva, não dá chuva, dá seca, ou dá chuva demais e não dá colheita. Não, o Senhor falou, vai ter colheita. Então, se você plantar na igreja, que é a terra do Senhor, porque hoje eu e você somos lavouras, o Senhor falou disso também, somos pedras, somos a igreja, somos a noiva, mas nós somos lavouras do Senhor. Então a igreja é a lavoura. Quando você planta na igreja, haverá colheita. Isso é um princípio, sabe? Eu quero te ensinar que não é a questão do dinheiro, não, é do plantio. Se o seu coração tiver em plantar no Senhor, haverá uma grande colheita. E sabe que o diabo ele tenta roubar muitas vezes isso do crente. Por isso que existe muito crente que vive uma vida desprovida financeiramente, miserável, para usar a palavra certa. Por quê? Porque não entende o princípio do plantio. Essa é a verdade. Quando todo crente aprender o princípio do plantio, ele vai plantar e vai colher. E assim como no vídeo o pastor Gilberto falou, nós somos o povo mais feliz da terra. Mas não só o mais feliz, o mais próspero também. Porque nós estamos plantando na lavoura do Senhor, na casa do Senhor. E Ele garante a colheita. Amém? Você crê nisso? Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Amém? Amém, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, Senhor. Declaro, Senhor, que eles compreenderão e terão revelação, Senhor, sobre a Tua palavra, Senhor. E eu declaro sobre eles, Senhor, uma colheita, Senhor, de 100 por 1, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, porque a Tua palavra garante, Senhor. E assim nós afirmamos, Senhor, que haverá colheita, Senhor, sobre cada dízimo, cada oferta, Senhor, que for colocado aqui, Senhor. E em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, a vida e as ofertas, Senhor, de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Traga seu dízimo, traga sua oferta com alegria. Se quiser vir pulando é melhor. Aleluia. Como explicar a tua graça? Se é tudo que eu preciso e não mereço. E com raiar de novo dia, vem misericórdias novas sobre mim. Sim, de graça eu recebo. Sim, eu sei que não mereço.
tudo vem de ti. Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Tira o pé do chão. Não é pelo que fiz e nem pelo que sou. O nome disso é graça, só pela tua graça. Firmado nela estou e na palavra eu vou. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. O nome disso é graça, só pela tua graça. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus. Nós somos o povo mais feliz da terra. Aleluia. É verdade. Amém, aleluia. Você pode se sentar que nós vamos assistir um vídeo. Amém? Aleluia. 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 Glórias a Deus. Dia 23, 24 e 25 de maio, então, a gente tem o nosso encontro com Deus. Aleluia. Quero convidar você que ainda não participou. Não perca tempo. O pastor acabou de ministrar sobre isso, sobre um tempo que a gente tem de edificar. E você que conhece alguém que precisa, todos precisam, a verdade é essa. Então, se você conhece alguém que ainda não foi, convide ele. Pode ser o último tempo, a verdade é essa. O tempo é agora, nós temos só o agora. O ontem já passou, assim como o pastor ministrou. O amanhã, na verdade, ele nunca chega, sempre é o hoje. Então, esse é o tempo de você pregar o evangelho, de edificar a obra do Senhor. Amém? Aleluia. Quem é aí que vai convidar pessoas para o encontro? Amém? Quem? Aleluia. Glória a Deus, isso aí. Vamos convidar. Glórias a Deus. Então, dia 10/5, nós temos Impacto Kids. Aleluia. Glória a Deus. Então, se você conhece alguma criança de 6 a 9 anos que ainda não participou, você faça inscrição com a líder de célula. Então, com a líder da sua célula, você faça a inscrição lá dessa criança. Leve também. É a mesma coisa que o encontro com Deus. Vai transformar a vida da criança também. A gente participa dos impactos e é sobrenatural. Você acha assim, mas é só uma criança. Não, não é só, não é. A verdade é que o Senhor faz muito através da vida delas. Eu já vi muitas famílias sendo salvas através da vida das crianças. Então não ignore as crianças. Não ignore, convide as crianças aí, traga. Vamos encher esse impacto, em nome de Jesus. Quem vai convidar crianças também? Amém, aleluia. Ó, você está se comprometendo comigo. Eu tenho uma memória fotográfica, aleluia. Amém. Então, dia também 17/5, vai ter o Aviva Torres. O que é isso? Na verdade, é uma programação que o nosso irmão Alexandre, junto com a prefeitura, estão organizando. Não é algo da videira, mas é um irmão nosso que está organizando isso, junto com a prefeitura.
e vai ser ali na prainha. Vai ser um dia que todas as igrejas vão ter oportunidade de se reunir, e eu creio que vai ser um grande mover do Senhor. Amém? Então, quero te convidar, se você quiser participar, vai ser uma bênção também. Amém? Aleluia. Então, os devocionais dessa semana, das 5h30, das 5 até as 6h30, a oração, e das 6h30 às 7 a palavra. Só que ela só vai acontecer terça e quarta-feira, devido ao feriado do final de semana, né? Então vai ter um feriadão. Então a gente vai vir só orar no devocional na terça e na quarta-feira essa semana, amém? Aleluia. Amanhã também não tem, amém? Mas ora em casa, né? Não é porque você não vem no devocional que você não ora, aleluia, você ora, amém? Você é crente, glória a Deus, amém? Vamos se colocar de pé então, aleluia, para nós encerrar, aleluia, glórias a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio, amém? Faça assim como quem recebe, um sinal de rendição ao Senhor, erga as mãos para o céu, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, por essa semana, Senhor, que se inicia, Senhor. Eu declaro, Senhor, sobre a sua igreja, Senhor, que essa semana, Senhor, será uma semana sobrenatural, Senhor. Aonde o Senhor vai se mostrar nos mínimos detalhes para cada um que está aqui, Senhor. Eu creio, Senhor, que curas acontecerão, Senhor, milagres acontecerão nessa semana, Senhor. Pessoas serão libertas nessa semana, Senhor, através da vida dos meus irmãos, Pai. E em nome de Jesus eu declaro que eles desfrutarão, Senhor, de tudo que o Senhor tem preparado para cada um deles, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Aleluia. Se você nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo. Amém? Lembrando que a saída é por aquela porta ali. Amém? Deus abençoe vocês. Ótima semana a todos.